Você estudou terrorismo, você tem dezenas de estudos sobre terrorismo. Sim. Né? Assim, você é profundo entendedor sobre isso. Né? Sobre o Hezbollah, o Al-Qaeda e tudo mais. O Hamas é um grupo terrorista? Se você... O que é terrorismo? O terrorismo... É a forma de aplicar terror, não é isso? Não, quando você usa o terror como forma de arma. A definição acadêmica mais utilizada é ataques violentos, deliberados e intencionais contra civis para atingir objetivos políticos, religiosos ou ideológicos. É um ataque intencional e deliberado contra civis para atingir objetivo. Tem que ser deliberado e intencional contra civis para atingir objetivos políticos, ideológicos e religiosos. O Hamas, quando ele fundou, na carta de fundação do Hamas, para quem quiser entrar no site do Hamas, hamas.ps, se não me engano, www.hamas.ps, eu acho que é Hamas Movement, o Hamas, tá lá a carta de fundação do Hamas, os parágrafos, ataques a judeus, destruição de Israel, são contra o processo de paz, são contra a solução de 2 estados, não há uma razoabilidade. Eu venho aqui e nas minhas entrevistas eu tento trazer uma razoabilidade. É horrível o que está acontecendo na faixa de Gaza, é lamentável, não deveria estar acontecendo, a gente gostaria que isso não estivesse acontecendo, ninguém é a favor da guerra, ninguém gosta de guerra, ninguém gosta de ver crianças, mulheres morrendo, ninguém gosta de ver pessoas em bunkers em Israel, sua vida interrompida, milhares de pessoas mortas, soldados, civis, etc. Ninguém gosta disso. Mas é uma guerra que está acontecendo ali? Ainda é uma guerra. É uma guerra? Ainda é uma guerra. Porque o Hamas não tem soldados, o Hamas não tem tanque, não tem... Não tem soldado, não tem caça, então o que ele tem? Ele tem, pelo que eu vejo lá, pedaço de pau, pedra... Não. O Hamas tem armas. A gente tem um vídeo que mostra parte das armas apreendidas pelo exército de Israel, do Hamas, durante o 7 de outubro e depois que a guerra começou em Gaza. O Hamas construiu, ao longo de 16, 17 anos no poder em Gaza, uma força militar de guerrilha paramilitar, aonde ele construiu em torno de 25 batalhões, em torno de, na época, 45 mil pessoas armadas, homens, em sua maioria de 17, 18 até 40 e poucos anos, divididos em várias regiões da faixa de Gaza. Quando a guerra que existe hoje na faixa de Gaza, depois de 2 anos, não é uma guerra intensa, que nem a gente vê no começo do conflito. Não tem o tempo todo troca de tiro, o tempo todo incursões. Mas você tem pessoas do Hamas que construíram todo esse artefato, milhares de mísseis e foguetes que pode atingir até Tel Aviv. Esses mísseis já mataram centenas de israelenses ao longo dos anos. Eles têm bombas, morteiros, eles colocam morteiros e bombas nas casas para fazer emboscadas para os soldados. Eles têm uma série de armas, armamento de metralhadoras, de rifles e no 7 de outubro, vocês podem procurar na internet, tem as armas que eles usaram para atirar nos civis israelenses, não se baseava apenas em AK-47 e Kalashnikov, eles tinham outras submetralhadoras mais potentes, granadas, morteiros, lançadores de mísseis, RPG. Então, que o Hamas fala que Israel também não pode entrar. Eu falo assim, o soldado israelense não pode entrar dentro da Gaza, por exemplo, e fazer uma varredura a pé ali por causa dessas armas. O Henrique Kadima teve aqui com a gente, falou que... Mas se eles fizerem isso, eles vão ser alvejados. Não, Gaza tem 360 km². Você tem regiões de Gaza que são controladas já pelo exército de Israel e regiões... Já tem como se fossem pontos Pontos, isso, já controlados. Ou seja, lá não tem mais operativos do Hamas, provavelmente. E operativos do Hamas que estão em outros pontos. O Hamas não usa uniforme. Isso é ilegal pela lei internacional. Por isso que é uma guerra assimétrica. A gente está falando de guerra assimétrica. Todas as guerras assimétricas, grupos e atores contra um exército de um país. Esses mísseis que o Hamas soltava em Israel, ele atingia civis em Israel? O Iron Dome não barrava esses mísseis? O Iron Dome passou a barrar os mísseis, mas ele não é 100% garantido que vai barrar. Tanto que caíram alguns e mataram pessoas. Mas o Iron Dome foi desenvolvido e foi colocado à prática nos últimos anos.
Antes disso não tinha Iron Dome nenhum, que era só o aviso, o alarme e o tempo que você tem para entrar num bunker, num abrigo para se proteger. O míssil do Hamas, eles têm mísseis de todos os tamanhos, mas não se compara com os mísseis iranianos, mas os mísseis que o Hamas tem são mísseis que se você tiver e cair no teu carro, vai explodir teu carro e você vai morrer dentro do carro. Como que essas armas entram lá em Gaza hoje? Eles por muitos anos, eles traficaram do Irã e de outros locais, tipo o Irã, e depois eles passaram a fabricar em Gaza, com engenheiros. Fábricas dentro de Gaza. Tipo fábricas caseiro, assim, né? Semi-industrial. Porque não é uma indústria bélica que nem o Irã tem. Mas é uma indústria relativamente... Ele tinha lá um processo, tinha engenheiro, pintavam, colocavam um nome, colocavam eles tinham... teve operações em Gaza, para vocês terem ideia, que tem vídeos que mostram eles indo até locais em Gaza, cortando canodutos e pegando o ferro do canoduto para servir de estrutura para o míssil. Ou seja, eles prejudicam o saneamento básico em Gaza para conseguir construir armas. Então, assim, o Hamas tem armas. É óbvio que essas armas não se comparam com armas de um exército. Eles não têm caças, não têm tanques. Tudo bem, mas ainda assim... O exército israelense é mil vezes terrorista. Grupo terrorista nenhum tem caças. Ou tanques. Né? Grupo terrorista nenhum tem. O Hezbollah não tem, o Hamas não tem, a Al-Qaeda não tem, Estado Islâmico. O que eles, se você controla uma região, você pode roubar isso do exército. Então, eventualmente, uma época lá no Estado Islâmico, que ocuparam uma parte da Síria e uma parte do Iraque, eles roubaram armas do exército sírio, por exemplo. Eles utilizaram essas armas por um tempo. Mas, a priori, não existe um grupo terrorista, a sua essência, ela não é ter fileiras de militares tradicionais. Então eles não usam uniforme. Se vocês reparem, tem vários vídeos que mostram nas cerimônias que o Hamas fazia, aquelas cerimônias bizarras de entrega dos reféns israelenses em Gaza para a Cruz Vermelha, eles estavam todos uniformizados. Todos. Mas aquilo não é o real. Mas no dia a dia, eles estão vestidos, às vezes até fantasiados de mulheres. Porque eles querem evitar o máximo possível. O máximo possível eles querem evitar serem atingidos pelo exército de Israel. Então, existem armas. É claro que o poder bélico do Hamas foi praticamente destruído nos últimos 20 meses. Então, eles não têm mais as forças, batalhões, etc. O que tem acontecido nos últimos meses é que eles usam dinheiro que eles têm ainda, ou roubado, ou dinheiro que ele está tendo muito... Eles roubam a ajuda humanitária que entra em Gaza, vendem essa ajuda humanitária para mercadores. Mas tem dinheiro lá ainda que eles passam? Então, tem dinheiro lá dentro. Tem 2 milhões de habitantes, tem dinheiro lá dentro. O dinheiro fica circulando de mão em mão. Aí eles roubam a ajuda humanitária que entra para ser distribuída gratuita, pegam essa... Por isso que Israel tentou mudar a entrega da ajuda humanitária com os Estados Unidos, para evitar que o Hamas pegue o caminhão. Eles pegam o caminhão vale uma fortuna, porque está cheio de ajuda humanitária. Eles vendem ajuda humanitária, pegam o dinheiro e recrutam novos membros. Fazem um treinamento rápido de 1 semana, dão uma arma para o cara e mandam um cara para um local para lutar contra o exército de Israel. Muitas vezes são jovens de 17, 16 anos que estão... Então o Hamas conseguiu recrutar milhares de pessoas ao longo do último ano. Então eles roubam, chega um mantimento lá para a população. Porque para entrar em Gaza... O Hamas apropria desse alimento, dessa medicação. Muitas vezes, tem vários vídeos mostrando homens armados em cima dos caminhões. Que os caminhões têm 2, 3 entradas. Então eles passam por Israel, são revistados e entram em Gaza. Se o Hamas fica lá 2, 3 quilômetros de distância, depois que o caminhão entra em Gaza, eles fecham o comboio e acabou. O motorista é obrigado agora a fazer o que eles estão mandando. Você vai agora para cá e deixa ajuda aqui. Que eles vão falar, não, os caras estão armados. E eles atiram em volta das pessoas, para ninguém pegar.
Porque tem muita gente de Gaza que está, né, tentando ir pegar ajuda. Eles atiram nas pessoas. Então, assim, teve vários incidentes nos últimos meses, incluindo alguns envolvendo o exército de Israel que estão sob investigação. O Hamas, então, vamos entender isso aqui, o Hamas, ele pode executar um palestino que está ali tentando pegar comida. Já teve casos assim. Eles estão fazendo isso. Eles estão executando palestinos que estão protestando contra o Hamas. Se rebelando contra eles. Que estão rebelando. Já tem grupos armados anti-Hamas que estão lutando contra o Hamas dentro de Gaza. É um caos.